Olá, galerinha do oitavo ano. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de oitavo ano da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Ana Ferreira Chaves. Vamos lá, galera. Pessoal, nosso assunto de hoje vai ser conjunto dos números racionais, tá? Capítulo 1 do livro de vocês é conjunto dos números racionais. Então, o que é que diz? Os números racionais são encontrados em diversas situações cotidianas. Vamos ver algumas dessas situações. Tá, pessoal? Então, Mariana chegou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Paula está no oitavo ano. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas com 1.000 por R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. Nas situações apresentadas, temos diversos números: o 3 de 2018, o menos 3,40, 1.133,99, 5, o 8, o 30, 2/3 e 20%. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero, tá, pessoal? Aqui é diferente, não é igual. Diferente de zero. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, letra inicial da palavra quociente. Ok, pessoal? A reta numérica. Vamos relembrar como localizamos números racionais da reta numérica observando os exemplos a seguir. Aqui nós temos 1/4. Pessoal, o número 1/4 ele está localizado aonde? Então a gente pode fazer o seguinte, pode pegar 1 e dividir para 4. Tá? 1 dividido para 4 vai ficar o quê? 1 é menor do que o 4, o que é que a gente faz, pessoal? Coloca 0, vírgula no resultado e acrescenta o 0 aqui. Então ficou 10 dividido para 4. Cabe duas vezes, né? 2 vezes 4 é 8. Para chegar em 10 está faltando 2. O 2 é menor do que o 4, a gente acrescenta o 0. Ficou 20. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então nós temos 0,25, pessoal. Aonde é que está localizado o ponto 0,25? Está entre o 0 e o 1. Está entre o 0 e o 1. Tá? Especificamente aonde? Aí a gente faz o seguinte, está entre o 0 e 1. Então pega entre 0 e 1 e divide em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Uma parte, 2, 3 e 4. Agora o 1/4 vai ser o primeiro. 1/4. O próximo é 2/4. O próximo seria 3/4. E o próximo seria 4/4. 4/4. Porque 4 dividido para 4 é 1. Tá? Por isso esse número 1. Ok, pessoal? Então pronto, localizado o ponto 1/4. Seria bem pertinho do 0. 0,25, né? O exemplo 2, pessoal, do livro de vocês tem o seguinte: representar na reta numérica o número racional menos 11 sobre 3. Vamos fazer a mesma coisa, pegar o 11 e dividir para 3. Então, pessoal, 11 dividido para 3 dá o que? Dá 3, né? Se eu colocar 4 vezes 3 vai passar. Então 3 vezes 3, 9. Para chegar em 11 falta 2.
esse 2 é menor do que, então acrescento 0 e a vírgula. Aí 20 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, então dá uma dízima periódica, 3,6666. Então, como ele é negativo, né, então fica menos 3,666. Então, pessoal, onde é que está localizado esse ponto? Está entre menos 3 e menos 4. Tá? Aí, especificamente aonde? Você pode separar ele da seguinte maneira. A gente pode fazer o seguinte, 11 dividido para 3, cabe 3 vezes, né? 3 vezes 3, 9, para chegar em 11, falta 2. Então, esse número pode ser escrito como sendo menos 3 inteiros e vai sobrar 2 partes de 3. Tá bom, pessoal? Então fica tá entre menos 3 e menos 4. Aí eu pego esse número entre menos 3 e menos 4 e divide em 3 partes, ó. 3 partes. Então 2 terços vai estar onde? Então aqui, ó, dividido em 3 partes, ó, 1, 2 e 3. Então 2 terços, ó. Aqui seria o menos 1 terço e aqui o menos 2 terços. Então, menos 3 inteiro e 2 terços vai estar localizado entre o menos 3 e o menos 4. Menos 3,66. Ok, pessoal? Comparação de números racionais. Nós podemos fazer alguns comparativos, né, pessoal? Todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo, tá bom? Número racional negativo é menor do que qualquer um positivo. Todo número racional negativo é menor que zero, tá bom? Todo número racional negativo é menor do que zero. Outra coisa, pessoal, na comparação de dois números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Por exemplo, aqui nós temos o menos 1,4 e o menos 0,2. Então, o maior vai ser o menos 0,2, ok? Que é o que está mais próximo de zero. Ó, se nós compararmos menos 2 e menos 1, o que está mais próximo de zero é o menos 1. Então, esse é o maior, tá? Se for feita uma comparação entre os dois. Na comparação de dois números racionais positivos, o maior é aquele que possui o maior módulo, maior número, tá? Então, dois números positivos, por exemplo, 12,19 e 19,2. O maior é 19,2, tá bom? Operações com números racionais, já é o capítulo 2 do livro de vocês, tá bom, pessoal? Nosso livro A Conquista da Matemática. Nós temos o seguinte, adição e subtração. Como é que nós fazemos a adição e subtração de números racionais, pessoal? Como são frações, né? Somar frações. Então, frações de mesmo denominador, pessoal. Primeiro caso, quando os denominadores são iguais. Então, fica simples quando os denominadores são iguais. Aqui a gente tem menos 34 sobre 11. Aí nós multiplicamos, ó, menos com menos dá mais 1 sobre 11. Então, pessoal, quando os denominadores forem iguais, a gente só repete o denominador e faz as operações na parte de cima. Pode ser somar ou subtrair. Aqui nós temos menos 34 mais 1. Então, estou devendo R$34 e tenho R$1 no bolso. Então, vou ficar devendo menos 33. Tá bom? Se eu fizer essa divisão de 33 dividido, então vai ficar menos, né? 33 dividido para 11 vai dar igual a 3. Então, fica menos 3. Ok, pessoal? Quando denominadores são iguais, vocês procedem desta maneira. Quando os denominadores forem diferentes, ele fez aqui, pessoal, tirou o MMC, tá? Então, só fazer aqui para vocês, olha. Aqui nós temos o seguinte, menos 3 quintos, aí mais por menos, ó, multiplicando aqui os dois sinais, mais por menos dá menos, 1 sexto. Tira-se o MMC, né? Entre 5 e 6. Nós podemos dividi-lo por 2
5 não dá para dividir por 2, repete. 6 dividido por 2 fica 3. Podendo dividir por 3, repete o 5. E 3 dividido por 3, 1. E agora sobrou 5, a gente divide por 5. Então fica 1 e 1. Então nosso MMC, que é o menor múltiplo comum, ficou 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30, pessoal. Então o MMC deu igual a 30. Ó, 30. Aí nós vamos pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado com 5 dê igual a 30? Seria o 6. Né? Qual é o número multiplicado com 6 que dê igual a 30? Seria o 5. Então, aqui eu multipliquei por 6, não foi para dar 30? Então, em cima eu multiplico por 6. Ó. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. E menos 1 vezes 5, né, pessoal? Aqui é o 5, ó. 1 vezes 5 fica 5. Então, nós temos o seguinte: 30, repete de baixo, o denominador. E aqui nós temos uma dívida de 18 e uma dívida de 5. Então, fica uma dívida, né, soma as dívidas. Uma dívida de 23. Menos 23 sobre 30. Pessoal, tem outra forma de fazer? Tem outra forma de fazer. Vamos aprender a outra forma? Vamos lá, a gente tem aqui menos 3 quintos, né? Dá menos 3 quintos, aí mais com menos dá menos 1 sexto. Pessoal, eu costumo ensinar os meninos a fazer desta maneira também, tá bom? É só multiplicar em cruza. Para encontrar o denominador, a gente multiplica, ó. Multiplica os dois denominadores, ó. 5 vezes 6, 30. Para encontrar os numeradores, a gente multiplica em cruzes. Ó, aqui é menos, então coloca o menos aí. 3 vezes 6 dá 18, tá? E menos 5 vezes 1. Ó, 5 vezes 1 é 5. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Menos 18 e menos 5. Juntando as duas dívidas, fica menos 23 sobre 30. Tá bom? Então, a mesma resposta, tá? Só o modo de fazer que foi diferente. Mas a resposta é a mesma. Ok, pessoal? Na forma decimal, como é que eu faço para somar ou subtrair quando o número está na forma decimal? Então, pessoal, vocês têm que fazer as seguintes observações. Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Colocamos o resultado, a vírgula alinhado com as demais. Então aqui nós temos, ó, fazer aqui ao lado, pessoal. Esse exemplo A, aqui nós temos 7,88, ó, 7,88 menos, né, menos 3,50. 3,50. Então, pessoal, é só fazer a subtração. 0 para chegar em 8, falta 8. 5 para chegar em 8, falta 3. E 3 para chegar em 4, em 7, faltam 4. A vírgula embaixo da vírgula, ó. Então, repete a vírgula aqui. Então, ficou 4,38. Ok? Para somar, da mesma maneira, pessoal. Para somar, a gente tem 13,44, 13,49 e 0,25. 0,25. Se fosse para somar, colocava, tá? Lembrando, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui é uma subtração, então vamos fazer a subtração. Nós temos o seguinte: 5 para chegar em 9 falta 4. 2 para chegar em 4 faltam 2. E 0 para chegar em 3 falta 3. E 1 rebaixa 1. Então fica 13,24. Tá bom, pessoal? Ó, 13,24. Letra B. Vamos lá, pessoal. Na multiplicação de números racionais. Agora a gente vai para a multiplicação. Na multiplicação a gente faz o seguinte, pessoal. É só multiplicar os sinais, tá? Ó, menos vezes menos dá mais. Aí multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ó. 4 vezes 15
dá 60. E 9 vezes 7, 63. Simplificando, pessoal, simplificando aqui, se eu dividir por 3 e dividir o outro por 3, nós vamos ter 60 dividido por 3 dá 20. E 63 dividido por 3 fica 21. Pronto, está na forma simplificada. Ok? Então, quando for multiplicação de frações, multiplica os sinais, depois multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Pessoal, na forma decimal, como é que se faz? Na forma decimal, você multiplica os números como se fossem números naturais, tá? Colocar a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade das casas decimais dos fatores. Então aqui nós temos 4,2 multiplicado com 2,1. Então nós vamos fazer aqui a multiplicação, pessoal. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4. Agora eu vou pegar o segundo número para multiplicar, pessoal. 2 vezes 2 é 4, por uma casa, deixa uma casa vazia. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 4 é 8. Somando, nós temos o seguinte, 2, 4 mais 4, 8. E rebaixo o 8. Aqui, pessoal, depois da vírgula, nós temos duas casas, 2 e 1, tá? Então aqui na resposta nós pulamos duas casas, 8,82. Tá ok? Resposta 8,82. Então quando for na forma decimal, vocês procedam desta maneira. Na divisão de números racionais, vamos lá, pessoal, para divisão. Na divisão a gente faz o seguinte, Quando for uma divisão de duas frações, a gente faz o seguinte, repete a primeira vezes o inverso da segunda, tá bom? Então a regra é esta, 12 sobre 7 vezes o inverso dessa segunda aqui. Aqui está menos 1 sobre 4, então vai ficar menos 4 sobre 1, pessoal. Pronto, agora a multiplicação, a gente repete. Aqui é como se fosse mais, mais vezes menos dá menos. 12 vezes 4, 48, tá? E 7 vezes 1, 7 vezes 1 é 7. Então, fica menos 48 sobre 7. Ok, pessoal? Então, quando for uma divisão de duas frações, repete-se a primeira vezes o inverso da segunda. E depois multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Ok? Quando for números decimais, como é que a gente faz a divisão, pessoal? Aqui nós temos 12,66 dividido por 0,3. Então, pessoal, interessante, vocês podem, aqui nós temos uma casa depois da vírgula, então a gente pode multiplicar por 10 os dois lados. Então, o que acontece? A vírgula vai andar uma casa e aqui ela vai andar uma casa. Então, vai ficar da seguinte maneira, pessoal. Vai ficar 1,26,6, estava entre o 2 e o 6, agora ficou entre os dois 6, a vírgula. E aqui no dividendo, vai andar uma casa também, então vai ficar 0 e 3, né? O 0 à esquerda não vale nada, então a gente pode até tirar. Então, pessoal, tem 126,6 dividido por 3, pronto. Então, vamos pegar aqui o 12 dividido por 3, fica 4, né? 4 vezes 3, 12, para 12, nada. Baixo 6. 6 dividido por 3 fica 2. 2 vezes 3, 6, para 6, nada. Abaixa o próximo 6. Como tem uma vírgula aqui, a gente traz para a resposta. Então, ficou 6 dividido por 3, fica 2. 2 vezes 3, 6, para 6, nada. Então, fica 42,2, pessoal. 42,2. Vocês podem observar isso aí no livro de vocês, tá bom? Todas essas resoluções tem no livro de vocês. Lá no livro de vocês, pessoal, na página 18, nós temos a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Espero ter ajudado vocês. Aí, qualquer coisa, vocês revejam a videoaula para
se aparecer alguma dúvida, tá bom? Tá bom? Então, até uma próxima oportunidade. Valeu, galerinha!